Oi, pessoal, está começando mais um podcast Nova Alternativa e hoje vamos trazer uma pessoa muito especial aqui no nosso podcast. Ela tem 26 anos de saúde integrada, 30 anos de carreira na psicologia clínica, ela tem 61 anos de idade, ela é pós-graduada em psicologia, ela também é mestra em supra-humanos e ela é CU, né, da saúde integrada. Com vocês, Osmarina. Tudo bem, Osmarina? Tudo, e com você? Tudo ótimo, um prazer que você está aqui, muito feliz de você ter aceitado o convite aqui, né, de participar do nosso podcast aqui, o Humilde Podcast, e espero que você venha aqui mais vezes aí futuramente, tá bom? Nossa, é um prazer. Vamos começar com as perguntas. Lá vem, gente. Uhul! Osmarina, quanto tempo você teve para criar a sua clínica, né, a saúde integrada? Como que é? Na verdade, a saúde integrada, ela faz parte de um sonho, né, que eu tinha na época que eu fazia faculdade ainda, da área de psicologia. E eu ia nos lugares, nos hospitais, nas clínicas, e ficava indignada com a forma em que se trata a saúde, né? Hoje até que mudou bastante, mas naquela época os ambientes eram fechados, você ia lá com uma doença, saía de lá com mais que uma, né? A parte de higienização nem sempre era tão interessante. Eu falava, nossa, eu gostaria de ter um lugar onde realmente fosse um ambiente saudável. Sim. E aí eu fui criando aqui na minha cabeça. Por isso, gente, que eu falo, sonhar é uma coisa muito boa, porque um dia a capacidade de materializar vem, né? E aí eu me formei em psicologia. Logo que eu me formei, no período que eu estava estudando, eu trabalhava na área organizacional, né? Porque você sabe que tem uma parte de especialização na psicologia que você trabalha na área de recursos humanos. Então eu fazia a parte de seleção, treinamento. Treinamento é aquela parte que você ajuda os funcionários a mudar comportamento. E eu gostava muito, mas a minha vida sempre foi olhando para a área clínica. E depois, em 96, eu vim para a área clínica. E aí eu comecei cada vez mais dar sentido para esse meu sonho. Até o momento que eu montei o primeiro consultório, que eu até estava falando para ele nos bastidores, que aqui para a gente chegar no estúdio, tem uma escada. E me fez lembrar desse consultório, que foi em São Caetano, primeiro consultório que eu tive. E aí começou essa jornada, né? Eu tive esse consultório, depois eu vim aqui para o Rude Ramos, ali atrás da... Como que chama aquela praça? Praça dos Meninos. Ah, Praça dos Meninos. E era um lugar delicioso. Abria a janela, via aqueles passarinhos cantando e tal. Falei, bom dia, eu vou ter o meu espaço. E não demorou muito, eu consegui comprar esse lugar onde eu estou agora. E aí, nesse período todo, né, porque nós estamos falando aí de um período longo, de uns 15 anos, eu fui cada vez mais dando vida para essa tela mental. Falei, bom, agora eu já comprei o espaço, no primeiro momento eu reformei ele só a parte de baixo, mas eu queria trazer todo esse conceito que eu vim aprendendo através dos processos alquímicos, né, dos cursos, das meditações, porque por um período eu dei aula de yoga, então eu tinha toda essa visão. E eu gosto muito da linguagem que fala dos 5 elementos, né? Que a gente fala de terra, fogo, ar e água. O que são isso? E o éter. O que são esses elementos quando a gente fala de natureza? Tudo que existe na natureza tem os 5 elementos, tudo. Tudo que está aqui na matéria. Então, o elemento terra somos nós aqui, né? Tudo isso que está materializado aqui no estúdio é elemento terra. Elemento água são as nossas emoções e o nosso sangue. Terra é o nosso corpo também, né? Nossa parte óssea. O sangue, a água, toda a parte de líquido que tem no corpo está associado à água. E as emoções. Depois vem o elemento fogo, é o calor, a temperatura que nós temos no corpo. E tudo que tem no corpo também tem no planeta. E aí, falando do elemento fogo, o outro é o elemento ar, que é o ar que a gente respira, pulmão, né? Então, dava para entender perfeitamente os distúrbios que as pessoas tinham em prol desses elementos. E tem a ver com os nossos chakras, né? Que aí tem assunto, gente, porque assim, é muitos anos de pesquisa, de estudo, né? Para compreender. E o éter é onde está o amor. Então, como que a gente fala isso?
Terra está aqui no pé da coluna, a água está uns 4 dedos abaixo do umbigo, que é bem a altura dos rins, né? Fogo está na região do umbigo, que pega baço, pâncreas, fígado. Aí vem para o cardíaco, é onde está o elemento ar, por isso que é a nossa expressão, né? Fala do sopro divino, é isso. E aqui é o elemento éter, que já eu vou contar um pouquinho mais sobre o porquê do supra-humano, que é todo esse projeto que eu faço, que está associado ao laríngeo. Então, a saúde integrada, ela foi montada desse jeito. Acho que você foi lá, você deve ter percebido que tem tudo isso que eu falei, só que quem não conhece não sabe que está lá, né? Materializado tudo isso que eu comentei aqui. Entendi. Osmarina, lá na Saúde Integrada, né, que tem esse logotipo aí, né? Isso. Esse é o que seu é um logo. cristal lapidado, ó, que é onde a gente chega e tá todos os elementos aí. Isso que você acabou de explicar, né? Tá aí no logo. Ó, eu não manjo muito desse assunto, tá? O que você me falou, desculpa o termo, que me lembra um desenho que tinha na TV que passava o Capitão Planeta, que tinha os 5 elementos, terra, fogo, não sei o que, ele tinha um negócio disso, né? Que ele tinha esses elementos no desenho. Eu não conheço esse Você desenho. Não conhece? Não. Acho que é porque ele é mais novo, sabe, gente? É o que me mais vai lembrar isso que você acabou de falar, né? Tem uma foto aí lá da entrada lá da Saúde Integrada. Esse é o prédio, né? Que se tornou um prédio. Começou numa sala em São Caetano, pequenininha. E hoje é o que eu sempre planejei. Ela tem 3 andares, toda ventilada. E tem água, tem muita planta, tem luz do sol. E esse acolhimento que a gente traz, que é o amor, né? Tá tudo inserido aí. E ela, por si só, que é o elemento terra, né? Sim. E você... mais de 26 anos, né? Que você atua nesse ramo e tudo mais, né? Sempre aqui no Rude Ramos. Sempre aqui no Rude Ramos. Começou aqui atrás em 96, aqui na Praça dos Meninos. E depois, no ano de 1999, eu comprei lá, que era só a parte de baixo, né? E em 2012 eu ampliei. 2012 você ampliou, foi crescendo. Sim. Marina, assim, antes da Saúde Integrada, antes mesmo de você fazer faculdade, tá? Eu vou querer ir lá para trás um pouquinho, para depois a gente voltar para frente, tá? O que você pensava em ser, assim? Você já tinha algo em mente que você pensava profissionalmente? Gente, olha, nem precisa terminar, porque eu já tenho pode falar. a resposta. Eu sei que eu queria ser psicóloga desde os meus 12 anos. Desde os 12? E olha que coisa incrível. Eu morava no sítio, né? A minha família toda agricultor, né? De café, naquela época. E o meu grande sonho era ser psicóloga. E como é que despertou isso? Eu assisti uma novela que até tinha Araci Balabania na A Dona Armênia? Ela era uma psicóloga. Eu lembro ela como Dona Armênia do Sai de Baixo, né? Ela faleceu recentemente, né? Eu não sei se ela faleceu. Faleceu, acho que faz alguns meses atrás, se eu não me engano. Então, e ela era uma psicóloga. Ah, tá. E aí eu falava, nossa, mas que profissão linda! E aquilo me chamou tanto a atenção que eu entendi que era esse o caminho. E aí, olha que incrível, porque hoje, se olhar na numerologia, dá para a área de psicologia. Se for no tarô, dá para numerologia. Tudo que eu vejo. Então, ou seja, aquilo só foi um ponto para acordar que era o caminho, né? E associado à psicologia, eu venho com a magia. Porque eu sempre fui muito intuitiva. Então, às vezes, estava lá sentada, lá a gente chamava de soleira da porta. Você sabe o que é isso? Aquele degrauzinho que tem na porta. Fazendo crochê. E eu entrava em estado alterado e eu me via sendo psicóloga. Me via como eu sou hoje. Era muito louco isso. Você já se enxergava como que você era hoje? Já enxergava. Nossa, e que assim, legal. Claro que essa visão, que a gente chama isso de visão, não foi tão fácil assim, né? Porque eu tive que romper com muitos obstáculos. Primeiro, a minha história familiar, porque minha mãe achava que era um absurdo mulher estudar. Então, ela falava assim que mulher que fosse estudar ia desvirtuar o caminho. Tava fazendo bobagem, se a pessoa ser inteligente é burrice, é isso? Sim, porque eu ia me perder, porque na visão dela, eu tinha que seguir aquele padrão do que a família colocou. Família italiana, o que a família italiana fala? Você tem que aprender a cozinhar, bordar, costurar, casar, ter filhos. E eu não queria nada disso, eu queria estudar. Sim. E o meu irmão, um pouquinho mais velho, nunca gostou de estudar, então no pau. Como meu irmão, que era homem, não queria estudar, e eu, mulher, queria estudar.
Mas saiu muita briga, mas valeu a pena meu esforço, né? Eu consegui fazer a faculdade, eu mesma que banquei minha faculdade, me virei e consegui. Eu posso dizer para você que na idade que eu estou agora, todas as coisas que eu sonhei, eu realizei. Eu me sinto muito satisfeita, assim, com todas as áreas, viu? Não é só que aí, quando a gente fala da consciência supra-humana, você se tornar um ser de consciência expandida supra-humana. O que que é isso? É você se tornar uma pessoa dona de si. Você sabe que você pode sonhar e você vai de encontro com aquele sonho quando você planeja, quando você se esforça, se dedica. E foi o que eu consegui. Então, hoje eu tenho um relacionamento muito bom, né, na parte amorosa. Minha família, me dou super bem com a família. A parte da empresa em si, né, ela é super próspera. Não é só a questão do prédio, mas assim, tudo que tem lá dentro, né? E tudo isso conquistado, né? Por isso que a gente fala de alquimia, essas transformações que vão ocorrendo dentro de nós. Cada vez que a gente materializa uma coisa, seja uma viagem, não importa, o que for, qualquer coisa que você realiza tem transformação. Eu chamo de transformação bioquímica. Tuas células mudam, né? O jeito de você pensar, o jeito de você agir muda. E é só assim que a gente muda comportamento. Osmarina, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode. Né, da saúde integrada ainda. Pode. O dia que você me convidou para ir lá, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê que eu conheci a Osmarina, né? A gente vai se falar daqui a pouco, sim. não. Mas você me chamou para ir lá, eu fui lá, né? Visitar a sua empresa. Quando eu entrei, eu senti um negócio muito diferente, assim. E aí depois você me convidou, né? Você me apresentou um pouco a empresa, assim, todas as partes, assim. Eu fui achando... Era muito diferente. Quem olha de fora, quando entra... se surpreende muito, é muito diferente, assim, do que eu já vi na minha vida. Não sei se é porque eu não tenho, assim, tanto conhecimento na área que você é formada e trabalha há tantos anos, né? Por que é daquele jeito tão bonito, tão diferente, assim? Você que idealizou tudo também? Sim. Inclusive, ela é exatamente como eu mentalizei, né? E fui criando. Quando estava sendo materializado, eu vou dar esse nome, em construção, sim. Eu não dormia, porque a minha cabeça ficava o tempo todo girando trazendo informação. Isso. E que nem as quedas d'água mesmo. Foi uma das últimas coisas que vieram, né? Porque como que eu posso falar de energia se eu não falar de movimento? E a água, ela dá esse trabalho, né, do movimento. Então, ali... tá a magia pura construída. Só que quem não conhece não sabe disso, né? Não tem a noção. Então, às vezes, vem um funcionário e fala assim, você não regou aquela planta. Falo, como assim? Como é que você sabe que não regou? Falei, é só você olhar. A cor da folha, você sabe que foi regada ou não. Se ela tá doentinha ou não está. Então, assim, a gente aprende a conversar com todos os elementos e com todos os seres vivos, independe de que tipo de ser vivo é. Então, esse é um estado de consciência ampliado. Entendi, bacana. E todo mundo que vai lá, viu? Fala isso. Que chega lá e não tem vontade de ir embora. Sim, você me chamou para... vou aqui no meu escritório. Eu vi tudo espelhado, tudo vidro, né? Uma coisa... O sol entrando dentro da sala, assim. Uma coisa muito legal. Então, e ela foi feita e o trabalho da saúde integrada é assim, a gente aluga as salas para os profissionais da área de saúde que queiram trabalhar dentro desse espaço, né? Então, a gente dá todo o suporte para o profissional trabalhar lá e ele não tem que se preocupar com nada. Porque se a gente falar de saúde, o profissional também precisa estar num ambiente saudável. Também precisa. E deve também ser saudável, porque não adianta nada eu querer ajudar o outro se eu sou a pessoa que está doente, né? Sim. Osmarina, vou pedir para mostrar o próximo slide aqui, ó. Aí a Associação dos Empresários de Rude Ramos, né? Foi lá que eu tive a grata surpresa, né, de encontrar a Osmarina, né? Isso. Nós começamos a conversar lá, cada um se apresentou um pouquinho lá, né? Sim. E foi nesse dia aqui, ó, né? Que tirou essa foto lá no Sicredi, né? A Osmarina tá aqui, ó. Deu as costas pra mim no dia da foto, né, Osmarina? Que tava aqui atrás, ó. Onde você tava? Você tava escondido aqui, Tava escondido ali, ó. Você desfez Até em esse mim. momento aí eu nem sabia que ele existia, viu? E aí depois a gente tomou um café lá, né? E tudo mais. Aí ela apresentou o trabalho dela pra mim, né? Eu mostrei o meu trabalho pra ela, né? Aqui a produtora Nova Alternativa. E a gente já tá aqui nos bastidores, estamos começando a
criar projetos juntos aí, né? Aguardem! Em futuro aí vai ter coisa muito boa que vai surgir aí, né? Dessa parceria. Conta aí, Osmarina, o que você acha dessa associação que está sendo criada agora, né? Nós somos um dos 39 integrantes, né, da associação. Por enquanto, né? Por enquanto, esperamos crescer. Qual que é a sua motivação aí da associação? Primeiro, eu fiquei, assim, extremamente feliz e grata por conta desse trabalho, né? Até agradeço o Francisco e a equipe dele que iniciou isso, porque eu sempre quis fazer alguma coisa nesse aspecto, mas não sabia como. Porque eu tenho esse espírito inovador de criar coisas, trazer, e eu falava assim, gente, mas por que o Rude Ramos anda tão apagado desse jeito, né? Aí a primeira tentativa minha foi fazer parte de um grupo de pessoas da rua, porque a Saúde Integrada está na 21 de abril. Para quem aqui é do Rude Ramos sabe que é ali perto da termomecânica. E aí o que aconteceu? Não deu certo com os moradores, porque os moradores estão muito mais identificados com o que é essa frequência baixa que as pessoas estão vivendo, que elas estão identificadas com problema. Né? Então, no grupo do WhatsApp só fala de problema. E nós temos um problema sério aqui no Rude Ramos, que é segurança, né? E eu querendo unir as pessoas, né? Para fazer algumas coisas, ir modificando, dar um up na rua, enfeitar, enfim, fazer algumas coisas, não consegui. E aí, eu falei, bom, mas eu preciso começar a me interagir com as pessoas, né? Aqui do Rude Ramos. Não conseguia achar o caminho. Então, qual foi o primeiro caminho que eu fui? Para o Rotary. Do Rotary, inclusive, a proposta deles era fazer um trabalho similar ao que o Francisco e a equipe dele está fazendo. Aí, lá é que a gente acabou fazendo ponte com alguém que o pessoal começou a mandar convite para mim da Associação dos Empresários do Rude Ramos. Eu fiquei muito feliz. E assim, abracei com todos os braços que eu tenho, porque físico só tem esse, mas etérico deve ter vários. Falei, vamos lá, porque dá para fazer muita coisa legal, se unir pessoas. Eu sempre acreditei na força de vários, porque um sozinho não consegue fazer muita coisa, mas várias pessoas juntas com o mesmo propósito vai longe. Ó, só nós dois aqui, olha quanta ideia a gente já teve. Sim, né? sim, é verdade. E é né? muito gostoso trocar. E assim, a gente tem acesso a mundos totalmente diferentes que estão tão próximos de nós, Sim, né? Verdade. Porque muita coisa que você está me falando, eu estou aprendendo agora com você aqui. Eu não é da minha vida, você entende? Então... Bem-vindo ao mundo supra-humano. Mostrar aqui a próxima foto aqui. Que essa aqui é a produtora, tá? Nova Alternativa. Que, por sinal, muito bonitinha aqui, uma graça, gente. Né, que nós fazemos trabalho audiovisual, né? Marketing, multimídia, né? Nós também fazemos assim como a Saúde Integrada faz parte da associação. Nós também aqui fazemos parte e quem estiver vendo a gente aqui, que foi empresário, né? Isso. Tá faltando gente lá, né? Tem bastante cadeira ainda, tá precisando, né, encher de... Por favor, né? De e assim, a proposta né? é muito íntegra, né? Essa questão de você se associar, paga um valor super baixinho. E é isso, é unir forças pra gente dar uma levantada aqui no bairro, né? Andar mais longe, né? Assim, a gente... Também. Porque o Ruge foi muito tempo referência em muitas coisas, né? Eu tô aqui desde 86, porque eu estudei na Metodista. E essa época que eu estava na Metodista, o Rude Ramos, ele estava assim num up, né? Ele era um bairro praticamente, acho que um dos melhores de São Bernardo. E hoje, infelizmente, não é essa a realidade que a gente vê, né? Marina, então, você indo no raciocínio, você fez faculdade em 86, né? Isso. Voltando até um pouco com a sua experiência que você tem de estudo, de trabalho, quais as diferenças que você acha dos anos 80, 90, 2010, 2020 no trabalho, na questão profissional entre vidas, assim, que é uma área que você é especialista, né? Uhum. O que você pode dizer pra gente, assim, referente a isso? Acho que cada época tem o seu marco, né? Quando eu falo as pessoas da minha idade, por exemplo, até outro dia nós estávamos reunidos com os amigos, fica aquela coisa, né, parecia que era mais fácil a época dos anos 70, dos anos 80. No meu ponto de vista, assim, cada época tem o seu ponto importante. Que nem agora, nós estamos numa fase que é muito desafiante.
Naquela época dos anos 80, anos 90, se tinha o desafio mais profissional, né? Então, assim, se você estudasse, falasse algumas línguas, etc e tal, você estava no topo dos empregos, né? Hoje isso praticamente já não tem tanto valor. Porque se a pessoa tiver só o conhecimento intelectual, mas ela não tiver inteligência emocional, ela não consegue ir para muito lugar, acaba estacionando. Sim, Pode até ter todo o conhecimento, não vai adiantar porque ela não tem essa fluidez, né? Essa agilidade de pensar, de mudar, de comportamento, que a gente chama de resiliência, né? Então, são sim. coisas diferentes que estão sendo exigidas hoje. Por que está exigindo mais hoje do que exigia de nós nessas décadas anteriores? Porque nós temos um fator importante, a luz está incidindo mais no planeta. O Sol, inclusive, quem quiser pesquisar aí vai ver que o Sol está soltando mais plasma e está vindo mais luz. Então, a pulsação do planeta está aumentando. Com isso, está exigindo mais, porque nós estamos com mais luz. E aí, aquelas coisas que a gente quer esconder debaixo do tapete, não está dando mais para esconder. Então, por exemplo, antes da pandemia, a gente dava uma escondidinha debaixo do tapete de algumas coisas. Veio a pandemia, já veio com esse propósito. Quem estava mais ou menos quebrou, né? Seja emocionalmente, seja como empresa. Quem realmente já estava mais estabilizado, muitos cresceram, né? Outros se manteve num estado de estabilidade, pelo menos, né? Sim. Tudo isso são esses desafios que estão sendo exigidos agora por conta desse novo estado de consciência que está sendo exigido, que eu chamo de consciência supra-humana. Entendi. Osmarina, assim, eu vou dar um exemplo cultural que eu passei, Tá. né? E que eu vi muita diferença na época que eu estava dando aula de história, né? Que eu dava aula de história no estado antes de estar aqui na produtora, né? Quando eu era criança, eu ia jogar videogame, por exemplo, né? Para mim jogar com outro amigo, eu tinha que ou ir na casa deles, ou eles iam na minha casa, ou a gente se reunia, vários amigos, e jogava todo mundo junto, dentro da casa, do mesmo ambiente. Hoje em dia, nos tempos de hoje, jogam milhares de pessoas, mas cada um na sua casa, às vezes Sim. sozinho, né? Então, meio que você está perto de quem está longe e fica longe de quem está perto. Isso mesmo. É uma forma diferente de viver, assim, né? É um sistema novo de se integrar à sociedade. Além disso, trazendo para o exemplo recente, tivemos uma pandemia que meio que começou a fazer isso, né? Você trabalha com a pessoa no escritório, mas cada um na sua casa, ou seja... Distanciou mais ainda. Né? Distanciou mais ainda. Qual a sua análise que você faz disso que eu acabei de comentar? E também, assim, qual que é qual a sua métrica? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Então, se a gente olha pelo retrovisor, a impressão que dá é que o mundo está num caos, né? Porque, como assim? Sim, Ninguém mais se verdade. relaciona, né? Ninguém mais tem contato. Mas se você pega as gerações mais novas, essa é a realidade deles. Então, eu entendo Sim. que isso faz parte do processo evolutivo da própria raça humana. Porque a raça humana está descobrindo, né? Novas formas de se relacionar, novas formas de interagir, de desenvolver trabalho, porque a tecnologia está caminhando. O problema maior é que a tecnologia está caminhando e a consciência humana não. Porque a consciência humana, ao invés de olhar para frente, está olhando para trás, no retrovisor. Ah, aquele tempo, né? Ah, quando eu nasci, que delícia. Eu andava descalça, né? Ia lá brincar com os bichinhos. Essa era uma época. Agora, eu não tenho isso disponível mais, porque eu escolhi morar numa cidade grande. Então, assim, a mesma coisa quando a gente fala de sociedade, né? A sociedade, ela foi se ajustando conforme essa tecnologia foi evoluindo. Por um outro lado, como eu disse, a parte consciencial está exigindo mais da raça humana para que ela também expanda, para que ela também flua, mas ela continua ainda querendo arrastar essas coisas que fazia parte de um outro momento. Então, o que acontecia lá atrás? Nós tínhamos um trabalho maior corporal.
né? Hoje, a gente precisa continuar se movimentando. Qual que é o primeiro ponto? Atividade física, o que a grande parte não faz, porque aí foi para a história do home office e ninguém resolveu continuar fazendo atividade física, nenhum movimento. O que acontece? As doenças começam a instalar. Então, nós temos que ir nos ajustando os nossos ponteiros internos com esses movimentos, porque não tem como voltar atrás. Quando você fala qual que é a minha visão, né, a minha métrica, eu entendo que é esse ajuste, essa realidade. Eu costumo usar um termo que não é muito comum, fala, você deve estar sentado no teu trono. O que é sentar no trono? É, a cada momento da nossa vida, a gente tem que viver aquilo que realmente é pertinente para aquela situação. Olha hoje que coisa maravilhosa. Estamos aqui, um monte de pessoas vai ter a oportunidade de ver esse nosso bate-papo. Sim. E nem por isso a gente deixou de se encontrar, se relacionar, né? Sim, hoje verdade, ainda está havendo isso. O que aconteceu é que aquelas pessoas que estavam muito apegadas a esse mundo das relações só, são as que mais sofreram, né? Porque quando veio a pandemia, elas não conseguiram se estruturar. E agora que passou a pandemia, elas não conseguiram voltar a se socializar novamente. Olha, você viu ali a imagem, que linda, a gente se encontrando, né? Sim. E tudo isso aconteceu depois. Então, a doença mental, ela veio feio, inclusive, né? O distúrbio emocional também. Por quê? Porque as pessoas não estão ainda entendendo que tem que ajustar, né? Ajustar esses ponteiros, o que está fora e o que está dentro. Não sei se eu consegui responder o que você me perguntou. Não, sim, conseguiu. Indo nessa questão doenças do pós-pandemia, né? Uhum. Eu mesmo, tanto em âmbitos de amizade e inclusive familiares, assim, eu percebi que muitas pessoas começaram a buscar fazer até terapia. Eu mesmo fui uma pessoa que eu fiz terapia pós-pandemia. Eu cheguei a fazer algumas sessões porque estava muito difícil. Só que tem muitas pessoas que precisavam muito mais do que eu e não foi fazer. Isso. Várias, né? Tem um monte de gente assim que eu fui ter que fazer terapia para eu conseguir conviver com as outras pessoas. Você entende como é que Olha é? aí que coisa boa. Foi um jeito que ele arrumou de fazer terapia. Foi um jeito que eu acho que estou sendo um pouco egocêntrico. Eu também precisava, né? Não importa o meio, o importante é que você foi. O importante é que eu fui, né? E aí, você me diz assim, como você é uma profissional do ramo, faz sentido o que eu tô te perguntando, tô comentando aqui? Tem muita gente que precisa e não faz, não tem ideia que ela precisa fazer uma terapia? Assim, nós estamos em vários estados conscienciais, né? Eu falo que tem aqueles que ainda têm uma consciência que é uma sementinha, tem aqueles que a sementinha já caiu na terra, então já começou a inchar, tem aqueles que começou já a despertar, as raizinhas já tá saindo, depois vem as folhinhas que brotam, né? Que é essa hora que a gente começa a entender que é hora de buscar ajuda, porque às vezes a gente não dá conta das tempestades que vêm. Porque enquanto eu estou debaixo da terra lá, eu não tenho muita consciência. É como se a pessoa estivesse ainda com a consciência adormecida. Então você olha e fala assim, é óbvio que essa pessoa precisa de ajuda, mas ela não se percebe precisando de ajuda. E não adianta você pegar essa pessoa pelo colarinho e levar ela num consultório psicológico, porque ela não vai levar nem conteúdo, que é aquela história, né? Que você chega e pergunta para a pessoa assim, e aí, como é que foi sua semana? Ah, normal. Como assim uma semana normal? Foi normal. Né? Então, por quê? Porque a pessoa não tem condição de elaborar nada ainda. Ela não consegue perceber que os estímulos externos interferem no nosso interno e o nosso interno interfere nos estímulos externos. Então, se, por exemplo, eu chegar na empresa e eu estiver equilibrada, tudo funciona maravilhosamente bem. O dia que eu chego na empresa, que por algum motivo eu estou mais irritada ou estou de mau humor, sei lá, bagunça tudo, gente. Vira um... Pode continuar. Ah, desculpa. É que eu achei que tivesse tido algum problema aqui no equipamento. Não teve não. Então, quando eu estou em desequilíbrio, eu desequilibro tudo que está ao meu redor. Mas por que acontece isso? Porque eu sou a pessoa que criou aquilo, né? Então, se eu estiver dentro de uma família, é a mesma coisa. Eu criei a família, eu plasmei a família, eu plasmei uma empresa. Ou seja, ali eu sou o que eu chamo Deus e deusa do lugar. Então, quando eu desequilibro, tudo que está ao meu redor também desequilibra. E é essa consciência que as pessoas não têm. Elas acham que elas podem falar com todos de qualquer jeito, né? Até tem uma pessoa que fala assim para mim,
que seria, eu atendo essa pessoa, fala assim, mas eu não posso ficar à vontade nem na minha família? Falei, à vontade para você ser grosso, mal educado, acorda xingando todo mundo? Claro que não. Né? Porque se são pessoas que eu amo, eu vou tratar com amor. Se eu escolhi conviver com aquelas pessoas, eu devo tratá-las com amor, né? E ajudar nessa evolução, não destratar. Então, o que acontece? As pessoas mais íntimas eu destrato, e aí, quando eu vou, por exemplo, falei, como é que você trata quando você vai atender o seu cliente? Daí eu escuto o meu cliente, vejo o que ele precisa, e depois eu vou e oferto para o cliente o que ele está precisando. Falei, então, por que é tão difícil assim ouvir os filhos, a esposa, também as necessidades que eles têm, e você vê se é possível atender, né? Mas lá não, vira as costas. E você vê, então, tudo isso o que é? Cultural. A gente tem essa parte cultural que interfere e tem esse estado de consciência que eu falei. Então, para fazer psicoterapia, a pessoa já tem que estar num estado diferenciado, ou seja, as folhinhas já começaram a aparecer na superfície da Terra. Consegui? Conseguiu, não, bacana. Osmarina, você fala muito bem, tem muitos assuntos, muitas coisas que eu queria até perguntar para você, mas devido ao tempo, né? Vai ficar para uma próxima, que eu queria que você vai voltar mais vezes aqui. Nossa, vai ser um prazer. Mas antes de você ir embora, tem um desafio que eu sempre faço aqui para quem acompanha os podcasts aqui. Vou fazer o desafio do arcade. Você já ouviu falar em arcade? Não. Não? Então, nesse momento, ó, minha ampulheta aqui, ó, ela vai girar aqui, ó. Socorro, gente, eu não faço a mínima ideia do que é isso. Ó, depois que, durante o período que a minha ampulheta descer aqui, nós vamos estar fazendo o desafio do arcade com Osmarina. Agora vai começar o desafio do arcade com Osmarina. Compartilha, tá, gente? Dá like, dá joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, as notificações, tá? E que esse vídeo prospere, né, Osmarina? Ai, meu Deus, viu? Vamos lá. Vamos lá, Osmarina. O que eu vou fazer aqui, ó? Me disseram que aqui eu tenho que dar soco. Olha lá. Mas você tá morrendo, cara. Vamos lá, soco nele. Dá um soco nele, isso aí. Vamos pra cá. Ele dá o pé pra trás, cadê o da frente? Ó, Osmarina, a setinha tá mandando a gente pro lado direito. Você tá indo pro esquerdo, ó. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Isso. Aí, vamos lá. Osmarina. Mas ele tá subindo, não tinha que descer? Não, Vem aqui, dá um soco nele. Eu tô batendo nesse cara aqui. Eu tô vendo só um. Olha lá, ó, bate nele aí, bate nele aí. Dá um soco nele aí. Ó, se dependesse de mim, esse povo ia morrer. Calma, aí, dá um isso. Lembra na escola, que os meninos ficam mexendo, ó? Vou bater nele aqui, ó, pra você, ó. Tá mexendo com você aqui. Ai, gente. Vai. Aí, vamos ver se agora ele vai dar um soco nele. No seu trabalho... soca. Isso, vai. Vamos lá, soca. Gente, eu sou muito zen pra fazer isso. Aí, peraí. Corre, moço. Ih. Ó, aperta o botão que soca. Isso, velho. Aí, socou vai, ele, ótimo. Soca. Vem. Volta, soca. Vixi. Boa. Tô pegando o jeito do negócio aqui. Pegando a manha. Vai. Não, soco. Vai. Isso. Vai. Osmarina, tá vendo que a gente tá numa cidade aí, ó. Você falou durante a entrevista que o pessoal às vezes não gosta de cumprimentar, né? Verdade. Aqui é na base da porrada, aqui, tá vendo? Tá parecendo o Rudy Ramos aqui, viu? Vai, eu racho na porrada. Ô, Osmarina, ó, você tem que vir nessa escada aqui, tá vendo? E como é que eu subo aí? Aqui, ó, vem aqui, ó. Vamos aqui, lá. ó. Vamos, sobe aqui, vai, ó. soca ele. Só sobe. Isso, só sobe. Só subo? Vamos subir. Ué, por que eu não tô subindo? É só pra você pôr pra cima aqui, ó. Vem pra cima aqui, ó. Entendeu? Muito bem, vai sair uns carinhos dali, daquela janela ali, ó. Vira, moço. Aí, isso. Epa! Ô, Osmarina, deixa eu fazer uma pergunta. O que é essa corrente? Agora ele tá com a corrente? Ele, quando vem os lutadores, vem com a... Osmarina, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pergunta. Aqui no Ruge... Nossa, você se matou. Agora eu dou... Você se matou ali. Você falou do Rudy Ramos, eu me suicidei.
Meu Deus, vamos continuar vivos, pelo amor de Deus. Você já teve algum atendimento que você presta serviço, assim, que fez você ficar um ano pensando naquele atendimento que você falou com alguma pessoa, sabe, assim, que foi pro seu pessoal o atendimento com o cliente, alguma coisa assim? Olha, depois que você trabalha o autoconhecimento, dificilmente isso acontece. Isso não acontece no seu ramo. Porque você consegue resolver isso, porque assim, às vezes até tem situações que você sonha com o seu paciente. Vou te ajudar Ô, aqui. Vermelhinho, tô achando Não, que eu sou azul. Vamos só subir a escada agora. Vamos subir a escada Isso, de novo? Continua falando o que você estava falando, vai lá. Então, às vezes, vem história do paciente até em sonho. Só que aí você leva isso para o paciente e trabalha o que está ali acontecendo. Entendi. Poxa, aí, bacana. Vai. Então, você resolve já no próprio processo terapêutico, no máximo uma semana. Não tem essa de você levar isso para muito tempo. Entendi. Osmarina, vamos subir essa escada aqui, ó. Vamos. Não, opa! Você... Meu Deus, Osmarina, você está acabando com as nossas vidas. Tô me suicidando, gente. Toda hora. Vai, agora vamos ver. Tenta subir. Vai, Isso, sobe, mocinha, vai lá, ó. Vai, soco, porrada. Vai, 1, 2, 3, vai. Vamos pular aqui, vamos pular. Ai, vamos como pular assim? aqui. Agora você Sobe vem pra frente, vamos pular nós dois aqui, ó. Acabou, deixa lá, acabou. Vida. Olha, vocês viram que nessa área... Osmarina, então, acabamos aqui de jogar um arcade aqui, né? Pedir agora aqui, para quem estiver vendo essa entrevista, compartilha, dá like, dá joinha, se inscreva no canal, ative aí as notificações, né? E siga aí a Osmarina, né? A Saúde Integrada nas redes sociais, né? Você pode nos seguir pela Saúde Integrada, .oficial, ou Osmarina Viel com Y. E tem um terceiro Instagram, que é Portal Supra-Humano, que vai falar bastante sobre esse assunto que nós falamos aqui. Osmarina, antes da gente encerrar, gostaria que você olhasse para aquela câmera lá e você falasse, deixasse um recado que você quisesse aí para quem quiser te ouvir aí. Acho que a palavra do nosso bate-papo hoje, eu diria que é resiliência. Do mesmo jeito que eu nunca vi esse jogo na vida e me deu o direito de brincar e me divertir, você poderia fazer isso também na sua vida. Brinque mais, se divirta mais, se dê o direito de se expor ao ridículo, porque é no ridículo que está toda a nossa criatividade, toda essa criança interior que é viva, feliz. Muito obrigado, Osmarina. Volte mais eu vezes que agradeço. aqui. Desculpe as brincadeiras aí. E agora a frase icônica que vai terminar esse podcast, tá? Podcast Nova Alternativa, tá? Se inscreva no canal. Não pode ser outra frase que é vento, terra, água, fogo, coração. Eu sou o Capitão Planeta, viu, Osmarina? Yes! Esqueci Pode de falar. E eu sou a mestre supra-humano, que tem tudo a ver com a frase dele. Um grande beijo. Beijo para vocês também. Podcast. Fica com Deus. Valeu.